Agora a gente vai começar a nossa aula de pintura, né? Pra gente começar a semana bem, trabalhando com a mão, com a mente. Dicas simples, super fáceis, que com certeza vão surpreender. A artesã é a Verônica Silva, sempre dando aulas de pinturas maravilhosas. E ela vai ensinar a gente a fazer uma pintura usando tinta e copo, gente. Pode ser um pote também, tá? Copo ou pote. Vamos lá, porque ela já está aqui via Skype. Vê, seja bem-vinda. Boa tarde, como vai? Oi, Cláudia, vou bem, e você? Tudo bom também, graças a Deus. Quer dizer que é com copo ou pote para fazer essa pintura? Sim, exatamente. Ah, Você e sabe ficam que essas bolhas de sabão aqui que a gente está vendo? Exato. Que lindo! Eu Amei. sempre trago algumas assim, meio diferentes, né? Com produtos, com materiais diferentes pra gente poder fazer aquela brincadeira bem legal. Como você falou, começar a semana trabalhando com as mãos, com a mente. Joia. Então vamos lá, a aula tá com você. Vou pedir para ficar a câmera só em você para todo mundo ficar atento aos detalhes, tá? Boa aula, Verônica. Bom, a gente vai mexer um pouquinho só a câmera para trazer um pouquinho mais para perto para vocês verem os detalhes, tá? Tá joia. Isso. Ó, vamos lá. O que eu fiz? Aqui eu fiz uma toalha de lavabo, tá? Então eu protegi com fita crepe mesmo, aquelas fitas que a gente usa. Protegi por quê? Porque eu fiz com movimentos circulares e as cores mais escuras. Por exemplo, aqui eu usei um tom mais puxado para o violeta e o preto. Mas vocês podem usar só o preto, como eu usei no modelo que vocês viram no comecinho. Então, eu fiz com movimentos circulares e preenchi e esperei secar. Depois, gente, com um copo assim, ó, tá vendo? Copo normal mesmo, esse é um copo de acrílico que eu comprei uma vez, acho que para uma festa, para alguma coisa, ó. E aí a gente vai usar essa parte para fazer a bolha, essa parte para fazer a bolha, e isso aqui é uma tampinha também para fazer as menores. O que a gente faz? Com um pincel, ou se a gente quisesse também, podia espalhar numa bandeja de isopor tranquilamente e aí depois fazer assim, sabe, na bandeja, mas eu vou explicar com um pincel que eu acho um pouquinho mais fácil. Também pode ser com dedo, pode ser com cotonete. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar com um pincel a tinta branca. Aqui no caso, eu tô usando tinta para tecido porque eu tô trabalhando num tecido. Mas vamos supor que vocês estejam trabalhando no papel, estejam trabalhando numa tela. Aí você pode usar tinta acrílica, tinta guache, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou pintar toda a borda do meu copo, ó. Vou pintar toda a borda do copo. Com branco, tá? Pra gente poder fazer o desenho da nossa bolha. Pintei toda a bordinha do copo aqui de baixo. Aí eu vou virar, ó, pra onde eu quero e vou pressionar levemente. Pressionei, levantei, ficou a marca redonda, tá vendo? É legal que ela não fique completamente preenchida, porque a gente está falando de uma coisa que é transparente. Então, é legal que não fique completamente preenchida. Aqui, eu já deixei duas adiantadas para que a gente possa fazer os acabamentos. O que eu faço aqui? Vamos só lembrar. Fiz o fundo, esperei secar. Nesse caso aqui no fundo, eu usei um pouquinho de glitter, né? Que é purpurina, que a gente gosta, para ficar bem brilhante assim, já que são bolhas de sabão. O que a gente faz? Faz o fundo, espera secar, depois faz as bolinhas que a gente quer, espera secar. Se eu fosse fazer essa pequenininha, a mesma coisa, ó, esperaria secar. Ah, outra ideia também, eu fiz umas menorzinhas com o lado contrário de uma caneta velha, tá vendo? Então eu fiz bem menorzinha com o lado contrário da caneta. Vou fazer uma para vocês verem. Peguei a caneta, coloquei na tinta, tirei o excesso e depois, ó, só coloco onde eu quero, tá? Para fazer as menorzinhas. Bom, feito isso, a gente vai trabalhar com um pincel menor, com um pincel molinho. Aqui eu tô trabalhando com um pincel, mas de novo, poderia ser cotonete, né? Ou outros elementos que a gente tem em casa. A preocupação só que a gente tem que ter é a tinta que a gente vai usar para o material que a gente vai aplicar essa técnica. Esperei secar, por isso que eu fiz essas antecipadas, né? Para deixar secar, e agora eu vou mostrar como a gente faz, ó. Vou pegar aqui e vou brincar com as cores. Vou pegar o verde e vou só seguir o desenho da bolha, ó. Fiz aqui um pouquinho. Vou pegar um rosinha e fazer aqui. Posso pegar um pouquinho do amarelo, ó. Como é bolha de sabão, ela é bem colorida, né? Porque ela fica como se fosse aquelas cores
do arco-íris mesmo, né? Ó, um pouquinho do amarelo. Vou colocar um pouquinho do azul. Não necessariamente precisa ser toda a mesma cor que eu. Por exemplo, pode ser um azul mais escuro, pode ser um amarelo mais claro. E aí vocês vão brincando com elas, ó. Aqui de novo. Eu vou e volto no pincel, tá vendo, ó? Vou e volto. Mas eu só tô seguindo o meu desenho mesmo, ó. Eu não preciso ter grandes habilidades com pincel ou com coisas assim para poder fazer esse desenho. Vou pegar um pouquinho do amarelo agora. Tá vendo? E aí, ó, sem a gente fazer a luz, já ficou um efeito bem bonito de bolha, né, Cláudia? Ficou bem bonito. Agora, Vê, você ainda vai fazer a luz? Porque assim, eu já tô achando iluminado. Ainda vai ter luz? Isso, vai ter luz. Vou fazer agora. Então segura aí que a gente vai fazer essa iluminação em 2 minutos, combinado? Combinadíssimo. Então eu volto já. Vamos voltar aqui com a Verônica, gente. Ela vai iluminar as bolhas. Eu achei lindo esse trabalho. Vamos lá, Vê. Estamos de volta com você. Agora é super simples, tá? Com a pontinha de trás do pincel ou, de repente, com um palito, a gente faz o seguinte. Vai no branco e faz uns 3 pontinhos assim de luz. E com o lado do pincel mesmo, né? O próprio lado do pincel, a gente pega o branco e faz como se fosse um reflexo só, com mais, sabe? Só para dar aquele brilhinho que a gente gosta. E aí, olha que legal. Aqui é uma toalha de lavabo. Eu fiz um sabonetinho para combinar, tá vendo? Porque daí você pode fazer um kitzinho, dar de presente, agora no Natal, super legal. E eu tenho uma outra dica para passar para vocês. Vamos mudar um pouquinho a posição da câmera para eu passar essa dica para vocês. A dica é o seguinte, nessas ideias assim que a gente gosta de dar, né? Sempre ideias diferentes, com materiais diferentes. Eu fiz essa eco bag aqui. Da mesma forma que eu fiz esse eco bag, eu fiz algumas peças que estão aqui atrás de mim, tá vendo? Tem uma sacolinha para combinar, a toalhinha para combinar. Então, essa eco bag foi assim, tá vendo? Ela tem um brilho, tem aquela frase, né, que tá super na moda, aquela, como se fosse aquele mantra, né, que a gente tem que sempre repetir. Enfim, o que a gente fez aqui? Coloca a tinta, tá? Em cima da... Primeiro eu protegi com fita crepe, depois eu coloquei várias tintas de tecido. Então, eu coloquei espalhado mesmo, como se fossem vários pontos, assim, de tinta. Virei o potinho mesmo aqui, tá, gente? Só que lembrando que a gente tem que proteger o lado contrário para não sujar a nossa eco bag ou o material que você estiver usando. Então, a gente colocou assim e depois o que eu fiz? Eu coloquei um plástico normal. Sabe esses plásticos de embalagem? Podia ser até sacolinha plástica. E aí, eu amassei bastante essa sacolinha, sabe? Esse plástico. Para ficar com esse efeito aqui, ó. Tá vendo que fica um efeito meio marmorizado, ó? Uhum. Dependendo da superfície, fica ainda mais marmorizado e aquelas dobrinhas do plástico fica ainda mais bonita, né? Por quê? Porque ela fica bem marcadinha. Feito isso, peguei um pote redondinho, um pouco maior que esse, né? Coloquei aqui, ó, posicionei onde eu queria, fiz um desenho de círculo e depois eu só segui para fazer o meu desenho da lua, tá? Então, eu fiz o desenho da lua e esperei secar. Quais são as dicas disso aqui, gente? Se usa muita tinta. Então, ó, ele fica um pouquinho duro, tá? É normal. Só que você tem que esperar secar completamente a primeira camada. Então, eu fiz todo esse processo aqui com plástico, com essas cores, várias cores. Você pode brincar com as cores que você quiser. Aqui atrás, por exemplo, eu usei cores mais rosadas. Nesse aqui, eu já quis cores mais, né, puxadas para o azul. Então, você pode criar, fazer, usar a sua imaginação. Bom, fez isso, você tem que ter paciência e esperar secar. Por quê? Essa técnica é muito simples, super rápida de se fazer, mas o processo de secagem demora um pouco porque leva bastante tinta, independente da superfície que você for fazer. Uhum. Bom, fiz isso com plástico e tal, esperei secar, tirei o plástico, espera secar para tirar o plástico, tirei o plástico, fiz o desenho da minha lua, e aí o que eu fiz? Pintei toda a parte que sobrou com o preto. Mas se a gente observar, é que talvez no vídeo não dê para perceber, mas como eu pintei de preto, mas embaixo tem uma camada dessas cores azuis, então tem uns pontinhos assim, sabe, de uma cor azul, que parece bem assim, o céu, a galáxia, né? Depois com o branco de novo, esperei secar o preto, e aí com o branco eu apliquei os stencils.
Eu usei stencils de estrelinha para combinar e também o stencil dessa frase. Mas se vocês quisessem, gente, poderia escrever à mão livre também. Só uma dica, como a gente está pintando o stencil em cima de uma superfície escura, então eu usei o branco em cima do preto, a gente faz, ó, movimento de batidinha. Pincel de stencil, movimento de batidinha, tá bom? Tá. Eram essas dicas que eu queria passar para vocês hoje, Claudinha. Nossa, eu amei, amei. A Verônica vai dando a aula pra gente, já dá vontade da gente pegar tinta, pano e sair pintando, né, gente? Porque ela ensina muito bem. Muito obrigada, Vê. Vou passar seus dados aqui, seus contatos, pra turma, de repente, fazer aula com você, né? Tá bom. Tá bom? Obrigada, beijo e até a próxima. Beijo. Olha, pode ir lá no Vê Artes e Presentes, no Facebook, Vê Artes e Presentes, ou no Instagram, só Vê Artes, tá? Tudo juntinho, Vê Artes. Aí você já fala com a Verônica, dá pra fazer aula com ela. Você vê, dá pra fazer aula até online, né? De repente você tá em outro lugar aí, mas vocês juntas vão fazendo show, né? E você vai pintando. Você viu que demais aquelas bolhas de sabão, gente? Eu achei que era impossível, mas ali, ela ensinando, você vê que, ó, é pra tirar de letra.